Bom, a exploração sexual de Niterói, ela trabalha muito com sequestro. Muito menos em regiões, outras nações. Muito mais no Brasil, indiscriminadamente no Brasil. Sequestro. Às vezes nem vem a público, porque os sósias se apossam da identidade da vítima sequestrada e do grupo familiar, ou seja, o Estado nem é comunicado do sequestro. Se eles tivessem me sequestrado, que era o objetivo das prostitutas e exploradores sexuais de Niterói, era o meu sequestro. Mas não era um sequestro que, a princípio, era para implantar uma sósia. Foi por isso a morte da minha mãe, que ela não aceitou. Fabiana chegou a propor isso a ela, Fabiana e Rodrigo. Traria uma sósia minha, ou numa situação de educação e aparência iguais às minhas, ou seja, uma substituta no mesmo nível meu de educação, de inteligência, de vestes, de postura digna, que eu tenho uma postura digna, né? Então, na veste, na forma de tratar as pessoas, de me comportar. Ou ela simularia a minha pessoa junto com meu pai, minha mãe, Fabiano e Rodrigo, o Estado não ia saber do meu sequestro. Ou eles também tinham uma opção de trazer uma deficiente mental, física, deficiente mental, com vários problemas de saúde, de visão, de problemas de órgãos e tudo mais, transplantes, uma série de problemáticas, e trazer uma pessoa bem debilitada, mas que tivesse alguma característica minha. Normalmente é um traço só. Um traço e a mesma etnia já garante que as pessoas acreditem que é você. Já dá para acreditar. Aqui se vende muito prostituta igual a mim, com um traço só. Quando você vai olhar mesmo que você vê, você não vê que não tem nada a ver. Mas um traço e a mesma etnia já garante. Então, duas opções, né? Aí meus pais seriam obrigados a simularem ser eu ou em uma ou em outra circunstância. Dariam a eles um apartamento em Icaraí. O que foi proposto para minha mãe foi um apartamento em Icaraí. Com tudo. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Mas a minha mãe ou teria que simular a minha pessoa ou simular uma deficiente física. Foi quando a mamãe se assustou com Fabiana, propondo isso, como se fosse uma coisa assim, sem nenhuma importância, uma coisa, quando você propõe uma pessoa, vamos viajar, vamos nos divertir, sabe, assim, com uma certa, tem um crime grave, com uma certa inocência, mamãe escutou. Imediatamente que mamãe escutou, no quartinho de fundo de Fabiana, ela disse: o quê? Eu vou agora denunciar vocês na delegacia e avisar a Ana do que vocês estão tentando fazer com ela. Nessa hora que ela foi sair no rompante, ela ia descer pelo canil, pela escadinha lateral da casa, na Conselheiro Paulino 47. O Rodrigo foi e pegou ela pelo cabelinho pouco que ela tinha, pelo pescoço, e tacou ela no armário. Ela caiu, ela era muito frágil, ela perdeu a voz com o espancamento do Rodrigo. Foi quando eu encontrei com ela pela última vez. No outro dia já fui sepultar ela. Eu encontrei ela pela última vez na UTI de um hospital que eles disseram ser do INCA, mas aqui eles podem mentir o que eles quiserem. Entendeu? Porque porteiro, recepcionista é tudo deles, da exploração sexual. Então, às vezes, você entra num hospital, eles dizem assim, é o Copadó. Aí eles mudam a fachada para te enganar, né? Aí você vai depor na delegacia, não, eu estive no Copadó. Não, mas ali não é Copadó, ali era uma clínica de estética. Eles mudaram a fachada e a pessoa, quando vai denunciar, fica até como maluca, como doida. Porque eles mudam até a placa. Aqui em Niterói, há bem pouco tempo, tinha uma placa para fazer passaporte na Doutor Borma. Mais de 10 anos aquela placa nunca foi tirada. Tinha uma razão, né?
Aí eu comecei a fotografar e tal. Eu fui nesse prédio mesmo para fazer exame admissional para a empresa. Aí entrou a Beatriz Chacon, vestida uma calça jeans e uma blusa branca. E tênis, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Será que aquela clínica era mesmo de exame admissional? Aí quando você vai dizer na delegacia, não, ali nunca foi clínica admissional, ali era uma clínica psiquiátrica. É assim, é de psicólogo. Aqui eles mudam o cenário. E aí você fica como dizendo, como maluca, né? Dizendo que foi num lugar e aquele lugar nunca existiu. Como o que você relata. A exploração sexual pode fazer isso. Quando eu tive problema no hospital, que eles disseram que Lucas estava morto no meu ventre, né? Aí disse que o hospital, a clínica não tinha condições do procedimento e me transferiram. Me mandaram para o Fagundes Varela. Eu nem conhecia aquele lugar ali como hospital. Mas tinha tudo, tinha recepcionista, tinha ambulância, tinha tudo. Tinha médica, tinha maca. De repente fechou. E a gente nem sabe o que era aquilo. Eu só fui ali uma vez, 2 vezes. E aí seu relato fica porque eu não tinha nada. Simplesmente ele botou um aparelho e disse que não estava batendo o coração. Eu fiquei logo preocupada, né? Então aqui eles fazem o que querem com as pessoas aqui em Niterói. E deixa a pessoa até como doida. Que a pessoa tá falando uma coisa e aquilo não existe. Você pode entrar por exemplo, você vai numa manicure. Em prédio. E você entra, tem pessoas lá fazendo unha, tudo, de repente está escrito lá que é uma clínica obstétrica, ou pediátrica, ou psicológica. Eles mudam o cenário para te enganar. Aí no seu para trazer descrédito no seu depoimento. Aí você diz o nome da rua, não é aquele nome da rua que está registrado. Você aluga uma casa toda direitinho, com documentação, com tudo, com depósito. Anos depois você diz que morou no local e não tem registros de moradia. Tinha pessoas habitando no seu apartamento naquele período com comprovação de correio, de tudo, porque o porteiro era deles, recebia as correspondências e a gente nem sabia. E a gente está morando tudo certinho. Você pode ser registrada no emprego, admitida naquele emprego, trabalhar ali e estar sendo contratada em outra empresa. Isso tudo é para criar circunstância para desacreditar o seu depoimento na polícia, em juízo. Que aí você vai falar as coisas e as coisas não vão bater. E a fala de prostituta, cafetão, tudo bate certinho. É perigosíssimo, perigosíssimo. Eles trabalham muito com sequestro mesmo. E as prostitutas, elas aqui de Niterói, elas não são mais feitas com relação sexual espontânea, elas são feitas dentro de uma situação para elas se manterem competitivas. Então, a minha aparência não é mais única, eles já botaram elas como competitivas porque ele já fez várias de mim. Para todos. Se veste igual e os objetivos são os mesmos, né? Então tem para música, tem para dança, tem para esporte, tem para relação conjugal, tem para política. Então quando você desponta a sua personalidade, ele já fez centenas de prostitutos com a mesma personalidade. Isso para tirar a influência da família tradicional mesmo. E eles são muitos e muito descartáveis. Ele descarta as prostitutas dele e você nem sabe, porque para cada prostituta são 5, 6. Se ele tiver problema com uma prostituta, botou ela numa situação de música, cantora, internacional. Mas no meio do caminho eles sempre têm os problemas deles, né? E aí ela decide querer denunciar, ou ele considera que ela sabe demais. E antes disso, ele tira ela, já põe a gêmea univetelina dela e dá prosseguimento.
Por isso que o cafetão nunca tem problema de denunciar, as pessoas denunciarem ele internamente. Nunca tem. Porque quando a pessoa pensa em denunciar, ela é trigêmea, quadrigêmea, univitelina. Ele vai tirar, matar a pessoa e substituir e dar prosseguimento sem nenhum problema. Eles têm os problemas deles internos, são difíceis de contornar. Sempre são contornados com assassinato da prostituta. Antigamente, ele simulava mortes de prostitutas, né? Overdose, suicídio, ou desaparecimento mesmo. Ou ingeriu medicamentos, de overdose de medicamento ou de droga mesmo. Ou cliente que assassinou. Ele contratava o matador se fingia de cliente, ia ter relação com a prostituta e ele mesmo matava. Às vezes ia preso, às vezes não. Porque prisão aqui no Brasil, eles pegam 20 anos, fica 5 anos, 4 anos, com bons advogados, cumprir liberdade. Então, isso tudo tá... Então, é assim a situação. Então, eles trabalham com sequestro rápido de pessoas, crianças e pessoas adultas. Mas nas nações de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, menos... Só se tiver a conivência de pessoas nativas lá. E se essas pessoas tiverem interesse nesse sequestro, for valer a pena, sim. Aí os nativos dali favorecem a situação criminosa. Dentro de uma infraestrutura criminosa que ele já tem, todas as nações têm, né? Infraestrutura criminosa. Aí os brasileiros daqui conseguem. Os letreiros são exatamente porque os nossos policiais são muito bons, mas eles frequentam os prostíbulos. E a maioria tem relação sexual com prostituta e relação de amizade com os exploradores sexuais. Então, os letreiros são mesmo para... como o QG aqui em Niterói, então a gente tem bons policiais. Então, ele precisa sempre manter os letreiros... para limitar as percepções do policial, os entendimentos dele, favorecer a manipulação mental. E não só dos policiais, né? De toda a sociedade. Então, se ele tem um crime na Europa, é certo que os indícios estão todos aqui, inclusive a prostituta está aqui em Niterói. Normalmente sequestro, desaparecimento. Eles têm como fazer um desaparecimento de uma pessoa. É surreal. E foi um vasquinho. Os ferreiros estão todos envolvidos nisso. Eles mataram minha mãe. E eu falo, né? E eu estive com ela no último dia dela de vida. Eu estive com ela. Ela denunciou tudinho. Ela estava sem voz. Mas os olhos vivos, eu conheci ela bem. Os olhos vivos e a preocupação comigo, eu sempre conheci o semblante dela de preocupação comigo. Não comigo pessoalmente por eu fazer algo de errado. Isso ela nunca teve. O medo dela sempre foram as outras pessoas, né? A preocupação dela. Eu não, Ana, você não percebeu, mas eu não gostei do jeito que aquela sua amiga te olhou. Aquela amiga sua ali não é legal, vai descartando, vai afastando de você, antes só do que mal acompanhada, minha filha. Essa amiga não é sua amiga. Esse rapaz, Ana, ele não gosta de você, minha filha. Ele veio pra te bagunçar. Sabe como, Ana? Ele viu você toda certinha, caminhando certinha, sua vida toda certinha, toda bonitinha, papai, mamãe, em casa, estudando, fazendo faculdade. Ele veio pra bagunçar a tua vida. Ele quer tumultuar, ele veio pra bagunçar a tua vida. Sabe o que é bagunçar, Ana? Termina com ele, minha filha. Ela era assim. Ela nunca teve preocupação comigo. Não, comigo nunca ela se preocupou. Ela sempre sabia, Ana sabe o que é certo, Ana sabe o que é errado, Ana é esperta, Ana é inteligente. Ela nunca se preocupou comigo. Certo? Mas com todas as minhas observações, ela ainda tinha a somar, né? Porque ela sempre via alguma coisa e somava comigo, muito antes de eu perceber, porque provavelmente eu iria perceber. Certo?
Eu tive uma amiga no Ícaro uma vez, e eu tinha um estilo de vestir, né? Daquela época eu gostava muito de usar tipo um blazer sem manga, mas muito elegantezinho, acinturado, tal. Eu tinha que botar uma blusinha de gola alta, uma blusinha assim, canoa embaixo, bonitinho. Ele sempre claros, tons claros, pastéis. E aí botava a calça, o saltinho, ficava muito bonitinho. Na época era legal vestir isso. Hoje não sei se eu gostaria, mas na época eu gostava. E aí eu marquei com essa amiga para sair com ela. Nós íamos, acho que a gente ia no cinema, alguma coisa, a Fabiana também ia, pra sair com as amigas, né? Mas ela foi lá em casa e tocou a campainha. Quando ela tocou, a minha roupa tava toda arrumadinha em cima da cama, passada, tudo direitinho, né? Que eu sempre fui muito caprichosa. Quando ela tocou a campainha, que eu olhei ela, eu tive um piti. Mas um piti de mimada que eu era, eu tive um pitizinho. Falei, não acredito. Você sabia qual roupa que eu ia. Você veio com a mesma roupa que eu vou, porque eu tinha dito a ela que a roupa que eu ia, ela foi com a mesma roupa. Eu falei, não acredito, eu não vou pazinha de jarra com você, mas não vou mesmo. Aí me aborreci com ela, nem fui. Ela chegou idêntica a mim, com a mesma roupa. Como eu fazia com a Fabiana, a mesma, até o sapato, a calça, a blusa. Só que eu não quis sair com ela, eu me recusei. Falei, não, não vou não. Quando você sabia a roupa que eu vi, você veio igual a mim, com a mesma cor, tudo. Eu não vou não. Ali eles julgam você, acham que você é bobinha, entendeu? E isso foi feito com a Bruna. Pode acontecer, lógico que pode. Eu sou uma pessoa sensata, inteligente, educada. Lógico que pode acontecer. Eu saio com uma roupa, a pessoa com a mesma roupa, isso com a mesma cor. Eu não sou paranoica nem doente. Eu sou uma pessoa saudável. Mas só que ali eu vi uma situação que já estava se repetindo algumas vezes consecutivamente e que confere com os crimes do cafetão, que ele realmente faz as sósias se vestirem iguais a gente, porque ele trama o sequestro. Então as sósias começam a andar na rua vestindo as mesmas roupas. E a câmera de segurança engana até a câmera de segurança, porque você olhando pensa até que é a pessoa. Então isso é uma estratégia da exploração sexual, não é uma coisa casual que você chega. Era difícil alguém estar vestido igual a mim, porque minha mãe costurava sempre em cima da hora. 2 dias, um dia antes do evento, ela sentava na máquina, passava a noite toda costurando e de manhã a roupa estava pronta. Eu estava dormindo e ela ia lá no quarto me acordar, falando, Ana, vem cá provar um pouquinho a roupa para eu suas medidas aqui. Que ela sabia todas as minhas medidas, mas às vezes ela precisava que eu provasse para ela fazer os ajustes no meu corpo, certo? Então era muito difícil alguém vestir a mesma roupa minha, muito difícil, mas passou a acontecer com uma certa frequência, certo? Passou a acontecer com uma certa frequência, quando era roupa comprada em loja, né? Então isso aconteceu com essa amiga, ela era negra, ela era preta, mas ele vendeu prostituta preta, que eu sou negra, mas ele vendeu prostituta preta mesmo e passou por mim. Ou seja, ele trabalha também com uma situação aí de uma confusão mental, que as pessoas podem fazer assim um holograma de você. E eu já vi isso acontece. Eu vi um holograma 2 vezes, eu vi holograma. A mente humana forma hologramas. Eu vi 2 vezes. Eu vi uma vez com Gomes, no Garritano. Ele tava com a roupa do meu filho. Meu filho trabalhou de segurança ali com ele, já tinha saído, e eu tô vindo à noite. Quando eu olho, eu vejo o Lucas certinho nele. Ele é baixinho, paraibinha e barrigudo. E acho que careca. E baixinho. Tem nada a ver com o Lucas, nada.
Mas ele se pôs com o boné, com a posição parecida com o meu filho. Acho que aquela blusa era dele. E quando eu passei, eu vi o meu filho, certinho. Eu parei, olhei. Aí que a imagem foi desfazendo. E não era mais o Lucas. Então, a imagem holograma, eu tô dizendo a vocês, ela existe. Entendeu? Então, e eu fui vítima disso também, porque a maioria das prostitutas que esse explorador sexual vende, elas não se parecem comigo, elas têm um traço parecido, mas elas não se parecem. A gente, no cabelo, nada. Duas pessoas distintas, mas as pessoas me viam nelas. E há homens que até num ato sexual me via, certo? Então, o explorador sexual sabe do. É uma droga. É como se fosse uma droga, que você vê a imagem dupla, né? Você vê nos filmes, às vezes as pessoas usam álcool, muito álcool, aí fica vendo a imagem dupla, já viu nos filmes? São possibilidades do cérebro, né? De duplicar a imagem, são possibilidades do cérebro. Que ele de alguma forma, ele favorece isso, sim, isso acontece. Isso acontece. Então, minha mãe, ela foi realmente assassinada, mas eles armaram, eles têm hospital, tem médico, tem laudo, tem tudo. Mas ela foi assassinada. Eu me despedi dela, foi uma coisa horrível. Eu fui com o Lucas, a Fabiana ligou pra mim. Ana, mamãe, vem se despedir que a mamãe tá pra morrer. Eu fui, ela tava vivinha, vivinha. Toda amarrada. Eles negaram tudo, para deixar você como louca mesmo. Negar, ela tava com as duas mãos amarradas na cama, tinha um caninho aqui, mas não tava ligado a nada, mas não sabia o objetivo daquilo, dois caninhos assim. Eu me despedi dela. Eu fui no Rio. Uma subida assim, um hospital tinha uma guarita, uma cancela, aí você vai uns prédios aí, entrei, era um hospital. Exatamente onde ela tinha me dito. Cheguei certinho. Eles têm possibilidades mil, câmera de segurança com tudo. É porque eu dou trabalho para eles, porque quando a câmera tá numa posição, eles põem a câmera numa posição, né? Aí a câmera tá naquela posição, aí eu vou, entro no shopping, eu entro numa loja, aí eu rodo naquele shopping para todas as câmeras me verem. Porque eu já sei disso há muito tempo. Eu já sei desse processo há muito tempo. Teve um dia que a Bruna Barbosa, ela foi apresentada no escritório Hélice Emelim como uma estudante universitária de contabilidade. Lógico que ela parecia muito com essa samambaia do Pânico. O que era a samambaia do Pânico era ela, só que mais jovem. Menos cuidada, mas o cabelo, tudo, o corpo volumoso. Ela me lembrava muito a samambaia do Pânico. Aí, o que acontece? Ela chegou para mim e falou, por quê? Eu tô sentindo a situação errada na Alice Melim. Eles me mandando para fazer entrega de documentação, colher assinatura, assinar protocolo, né? Colhendo assinatura da entrega ou recebimento de documentações contábeis. E aí, o que eu fazia? Eu já sei, hoje eu tô publicando, mas isso foram ações de defesa minha, porque eu tô sabendo da situação. Então, eu entrava dentro do banco de jornal, eu entrava dentro de um banco. Para você não seguir o roteiro da câmera certinho, porque eles têm técnico e eles, às vezes a câmera, você pensa que as pessoas estão passando ali, nem tá filmando, tá filmando os pássaros. Não tá filmando. Entendeu? Então, eu fazia isso aí. Mas ela percebeu. Aí ela chegou para mim e falou assim: é porque eles estavam me vendo nas câmeras, todas do centro do Rio de Janeiro. Porque ela chegou para mim e falou assim: você pensa que ninguém tá te vendo, mas tem muita gente te vendo. Eu falei: não se preocupa, não, porque tem muito mais gente comigo do que você imagina. Ela bateu no meu ombro, dentro do escritório de lavagem de dinheiro e prostituição. Eu entrei enganada, mas já estava lá no meio
e te sair, eles me demitiram e recebi seguro-desemprego, tudo direitinho. Ela falou isso pra mim. Mas só que eu estava me referindo, ela estava se referindo aos comparsas, e eu estava me referindo aos anjos de Deus. Entendeu? A minha fala era em relação à proteção dos anjos do Senhor, que nos guarda, que nos cerca, né? Mas só que a cabeça da Bruna, completamente envolvida, Bruna. Bruna é um perigo. Completamente envolvida. Só que a Bruna entendeu que fosse, assim, um grupo armado, coisa desse tipo, assim. Que a Bruna pensou.